Bom dia pessoal, bom dia a todos. Gente, olha só, o pastor Pedro é o primeiro a aparecer aqui, isso aqui é fidelidade. Criele, Dimas, Felipe, bom dia Marco, Deus abençoe. Rapaz, minha vista tá ruim. Pati, Suzana, bom dia a todos vocês, vamos chegando aí. Olha, rapaz, até o Chicão tá aqui hoje, meu Deus do céu. Meu Deus, bom dia, gente, vamos chegando aí para nossa quinta live da série de 12 lives. Hoje eu mudei a estratégia para não perder o horário, né? Coloquei o relógio para despertar 5 vezes. Não uma vez só igual ontem. Mas que alegria. Vai clicando aqui, envia essa live aí para todo mundo aí. Deixa eu já ir mandando aqui também para a galera que eu sempre mando. Vamos lá. Vai enviando aí a live para todo mundo. Clica aqui, ó, envia a live para todo mundo, para a galera participar junto com a gente. Convida todo mundo aí, gente, para a nossa quinta live para 12 dias de bênção. Vai chamando todo mundo aí. Vamos lá, deixa eu ir colocando aqui. Convido, então vamos lá. Uau. Tô marcando aqui. Vamos ver se vai para todo mundo, né? Uau. Tô marcando aqui um monte de gente. Bom, mandei para um monte de gente aí. Vai mandando para todo mundo aí. Envia para todos. Para nós darmos início aí a nossa live, quinta live, nossa série de 12 lives para 12 meses abençoados. É isso aí. Bom dia para quem está chegando, bom dia para todos vocês, aqueles que estão ao vivo aqui. Glória a Deus pela sua vida, né? Acordando cedo para a gente poder começar o nosso dia da melhor forma possível. Você que está assistindo agora, depois, Deus abençoe também a sua vida, e eu tenho certeza que essa live vai também falar ao seu coração. Amém? Não esquece de enviar aqui para todo mundo e também de ficar aí sentando o dedo nesse botãozinho, esse coraçãozinho aí, né, para poder convidar todos. Leonan, bom dia, Leonan, um abraço para você e para Adriana aí, bom dia para vocês. Vamos chegando aí, todo mundo chegando. Nossa quinta live dessa série de 12 lives. Tenho certeza que Deus tem abençoado os nossos corações através das palavras que têm sido liberadas nesse tempo. Amém? A gente vai, então, começar a nossa live. E olha, a pastora Thaís Marques, meu Deus, estamos longe, né? Eu estou aqui na cozinha, ela está no quarto com as crianças. Glória a Deus, bom dia, vamos lá, vamos começar então a nossa quinta live e nós já vamos começar com leitura da palavra, amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, continue aí apertando o coraçãozinho e enviando essa live para todo mundo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o quinto mês, né? O fogo do Espírito, e nós vamos começar lendo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que é a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste, tá bom? O texto diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo,
que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito os capacitava, ou conforme o Espírito os permitiam que falassem, que se expressassem. Romanos capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja e ele diz o seguinte: olha, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, do versículo 6, ele também deixa outra instrução. Ele fala assim: olha, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição. Vocês estão aí? Deu uma parada aqui por causa da conexão. Tá todo mundo aí? Não sei o que aconteceu. O Wi-Fi sumiu aqui. Tá todo mundo ok? Fala aí se tá tudo bem. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Apareceu para mim aqui por connection. Tá tudo aí, tudo certo. Então vamos lá. Hoje, né? Esse quinto mês a nossa oração vai ser para o objetivo dessa live é um despertamento espiritual, para que a gente possa renovar a nossa fé, reacender os dons que estão apagados e quebrar aí talvez, né, o esfriamento espiritual que às vezes tenta nos alcançar. E eu já quero começar, né, pedindo para que o Senhor abençoe a sua vida. Esse é a quinta live dessa série de 12 lives que nós estamos falando. Janeiro, Deus alinha a nossa vida. Fevereiro, nos ensina a perseverar. Março, portas abertas. Abril, proteção divina, nos guarda. E maio, ele vem para reacender a chama nos nossos corações. É isso que é a nossa oração. Por quê? Porque Deus, ele não unge, ele não se alegra com a frieza espiritual. O céu, o papel do céu é reacender aquilo que a rotina, que o dia a dia tenta apagar. Porque às vezes a gente entra num modo em que tudo deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural. E aí acaba que o fogo vai se apagando. Mas eu tenho certeza que tem alguém que está aqui, que vai escrever aqui e vai falar assim: eu quero esse fogo do céu, eu quero o fogo de Deus no meu coração. Escreve aí, vamos todo mundo fazer essa declaração aí nos comentários da live. Coloca aí: eu quero o fogo de Deus no meu coração. Eu quero ser reaceso ou reacendido, ou ter esse fogo reacendido no meu coração. Põe aí: eu quero o fogo de Deus. Coloca todo mundo aí: eu quero o fogo de Deus no meu coração. Gente, quando nós lemos aqui Atos capítulo 2, principalmente no verso 3, fala que apareceram lá línguas de fogo, ou línguas repartidas como se de fogo. E esse fogo aparente aqui no livro dos Atos dos Apóstolos é um sinal da presença de Deus. Aonde Deus está, meu irmão, tem fogo. Por isso que nós sempre devemos, na nossa igreja, buscar o fogo do Senhor. Por quê? Porque aonde o fogo está, Deus está se manifestando. Por quê? Preste atenção, algo que eu aprendi recentemente que eu achei muito interessante. No Antigo Testamento, o fogo de Deus descia sobre o altar, sobre o sacrifício, sobre o animal morto exposto no sacrifício, quando o sacerdote clamava. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, o fogo desce sobre mim e sobre você, o fogo desce sobre pessoas. Então hoje, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Porque quando nós nos apresentamos dessa forma, como altar ao Senhor, o fogo desce sobre a nossa vida. Então, no Antigo Testamento, descia sobre o altar. Hoje, na Nova Aliança, desce sobre mim e você, que esse fogo possa te alcançar aí na sua casa, descer aonde você está. O fogo do céu desce sobre nós. Agora, todos nós sabemos que o fogo tem as suas características, mas tem as suas utilidades, né? Uma das utilidades do fogo é purificar. Quando você compra uma joia, ela foi purificada no fogo. Eu estou tirando aqui a minha aliança, né, que é o símbolo do meu compromisso com a minha esposa. Essa aliança ela é feita de ouro, mas ela foi purificada, ela passou pelo fogo. Então, uma das atribuições do fogo é purificação. Uma igreja que está cheia do fogo, que o coração está queimando, é uma vida purificada pelo céu. O fogo, ele tem a característica ou uma função de aquecer. Hoje nas casas não se tem mais aquele aquecimento onde você acendia uma lenha, né? Como antigamente, tem sim a boiler, mas se o fogo não aquece a água da boiler, fica frio. Então, das funções do fogo é aquecer. Pensa, se nós estamos numa igreja onde a presença de Deus é palpável, os nossos corações são aquecidos pelo fogo do Espírito. Outra função do fogo, recentemente eu estava assistindo um filme, eu gosto desses filmes medievais, né? Uma da função do fogo é o quê? Iluminar. Então o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo ilumina. A presença de Deus, o fogo do Espírito no nosso coração, é aquilo que o salmista diz lá no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, ilumina os nossos caminhos. E quando nós estamos sem esse fogo, qualquer caminho para a gente serve. Qualquer caminho para a gente é direito. Né? Mas a própria fala assim, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos é morte. Por isso que nós precisamos que o fogo purifique o nosso coração, aqueça o nosso coração, ilumine o nosso caminho. Mas principalmente uma frase que eu aprendi do pastor Carlito, que eu sempre prego, tem sido a base daquilo que eu prego. O fogo, ele também se espalha. E esse é um dos nossos objetivos para esse lugar, para essa cidade, para essa nação, para esse continente. Espalhar o fogo, a chama do Espírito Santo. Porque o pastor Carlito fala assim que o avivamento não é quando o fogo desce, mas é quando o fogo se espalha. É quando o fogo se alastra. Você já percebeu que uma pequena fagulha numa floresta pode causar um grande incêndio? Que nós sejamos essa fagulha nessa cidade, nesse país, nesse continente. Porque aonde o Espírito Santo chega, a mudança acontece. Eu tenho certeza que tem diversas pessoas que estão nessa live aqui que podem testemunhar que quando o Espírito Santo chegou na vida delas, a mudança chegou. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, ele não combina com acomodação, ele não combina com o velho homem, ele não combina com atitudes pecaminosas. Então, o Espírito Santo chega, o fogo chega, a transformação também chega. Agora, tem muita gente que experimenta desse fogo, tem experimentado desse fogo, mas que tem deixado esse fogo apagar. Gente, olha só, ninguém perde o fogo de um dia para o outro. O fogo, ele vai se apagando aos poucos, ele vai diminuindo, e tem algumas coisas que roubam esse fogo de nós, que contribuem para que essa chama se apague. Por exemplo, uma delas é a gente entrar em uma rotina, em um ativismo sem a presença. Quando eu falo rotina diária mesmo, não estou falando só rotina ministerial. A nossa vida entra em uma correria sem a intimidade, em um ativismo sem atividade.
É muita coisa, mas sem a presença. Então que você possa entender que tudo aquilo que você fizer, você precisa ter o Espírito Santo, a presença de Deus, carregar a intimidade, o fogo de Deus com você. Então, grave isso no seu coração: rotina sem presença. Rotina ou atividade sem intimidade é um dos ladrões do fogo. É um dos ladrões, é uma das coisas que rouba o fogo. Porque movimento, meus irmãos, sem presença, sabe o que gera? Cansaço, desgaste. Outra coisa que mina o fogo: pecados tolerados, pequenas concessões, pequenas coisas que a gente vai tolerando no dia a dia da nossa vida. Isso vai fazendo com que o fogo apague. Mas eu quero repreender em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça vocês, que o Espírito Santo purifique o seu coração e você não tolere pequenos pecados, não aceite pequenas concessões, porque isso é um dos principais ladrões do fogo do Espírito no seu coração, ou responsáveis pelo esfriamento espiritual. Outra coisa que gera muito esfriamento espiritual, às vezes cansaço emocional, cansaço físico, o corpo cansado, a alma cansada, isso faz com que a gente comece a não ter mais a disposição da busca por esse fogo. Disposição da busca por esse fogo que faz o quê? Que purifica, que aquece, que ilumina, mas que tem que se espalhar através da nossa vida. Então, eu quero profetizar que esses ladrões, que essas atitudes que minam o fogo do Espírito Santo serão canceladas no ano de 2026. Em maio do ano de 2026, meu irmão, você vai experimentar, você vai estar vivendo o fogo no seu coração como nunca. Como nunca. Então, o fogo vem. Às vezes nós deixamos esse fogo apagar, mas pastor, o que pode produzir em nós? O que pode reacender em nós? Ou o que produz o fogo do Espírito Santo? Eu disse aqui que ele vem para purificar, aquecer, iluminar. O que pode produzir o fogo do Espírito Santo? Deixa eu te falar, Deus não acende um fogo para que um espetáculo seja gerado. Deus acende um fogo para que a transformação seja exposta. O fogo na sua vida não é para glória, para a sua glória ou para você expor, falar assim, olha, não. O fogo na sua vida é para que a transformação daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer seja gerado na sua vida. Então Deus não acende fogo para espetáculo, Deus acende fogo para transformação. É isso que Deus faz. E aí tem alguns efeitos que o fogo de Deus faz com que seja evidente na nossa vida. Primeiro, a nossa paixão é renovada quando o fogo está no nosso coração. A gente tem paixão pela palavra, a gente tem paixão pela oração, a gente tem paixão pelo ministério, a gente tem paixão pelo serviço. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos capítulo 12, versículo 11, ele fala assim, não falte em vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, que servindo ao Senhor. Quem tem a chama acesa no coração, não consegue ficar parado. Ele não consegue olhar para a obra e não se sentir parte. Ele não consegue ficar sem se alimentar da palavra de Deus. Ele não consegue ficar sem falar, sem se comunicar com Deus. Por quê? Porque paixão espiritual a gente não consegue fingir. Ou nós estamos apaixonados ou nós não estamos apaixonados. Ou o fogo está aceso ou o fogo não está aceso. Outra evidência do fogo é a santidade. Por quê? Porque quando o fogo está aceso no meu coração, o meu desejo é agradar a Deus, é viver uma vida em santidade. Por quê? Porque fogo e pecado não conseguem conviver no mesmo ambiente. Porque aonde o fogo chega, meu irmão, o pecado é purificado, nós somos purificados. O que eu acabei de dizer aqui há alguns minutos atrás. Outra evidência é que quando o fogo está aceso, o fogo de Deus gera ousadia no nosso coração, coragem espiritual, impor as mãos, abençoar o próximo, orar pelas pessoas, acreditar que Deus está conosco. Atos capítulo 4, versículo 31, o texto diz o seguinte, olha, depois de orarem, tremeu todo o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
o fogo do Espírito Santo vai trazer coragem no seu coração para que você possa anunciar a palavra, para que você possa levar cura aos enfermos, libertação aos cativos. Porque Isaías capítulo 66, o Espírito me ungiu para libertar os cativos, trazer cura ao doente, liberdade aos povos. Então, o fogo gera ousadia. Gente, quem queima por dentro não consegue se calar por fora. Um coração queimando é uma labareda de Deus para essa geração, para as pessoas que estão próximas de Deus. Então, o fogo gera ousadia. Outra coisa que o fogo faz, ele gera em nós a ativação dos dons de Deus sobre a nossa vida. Os nossos dons são despertos, são despertados. A gente não consegue deixar um dom adormecido. Por isso que o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu através da imposição de mãos. Quantas pessoas aqui receberam dons, ministérios, cargos, mas a culpa é do outro, não fluiu por causa do outro, não fluiu porque me abandonaram, não fluiu porque ninguém me ajuda. Deixa eu te falar, não é as pessoas que têm que definir o fogo que você carrega. O que Deus quer fazer da sua vida não depende dos outros. Você já recebeu a imposição, você já recebeu a unção. Então não jogue a culpa nos outros por aquilo que você tem que fazer. Se a chama está apagada, a preocupação tem que ser com você. Ah, mas eu não tenho a evidência que eu deveria ter. O fogo não é gerado para um espetáculo, o fogo é gerado para transformação. Então que você tenha no seu coração que quanto mais fogo você tem, mais os dons do Espírito são ativados em você. Ah, mas o dom que eu recebi não é o dom que eu quero. E quem disse que Deus vai te dar o dom que você quer? Deus vai te dar o dom que Ele vê em você, a necessidade que você use para a transformação de outros. Mas a gente está assim, recebendo uma ativação, um dom de Deus, mas olhando para o dom do outro. Que a ativação do seu dom seja desperta através daquilo que o Espírito Santo fará no seu coração. Porque, gente, dom não se perde, dom ele adormece. Assim como um fogo se apaga, assim como o fogo se esfria. Sabe, uma outra evidência do fogo no nosso coração é a alegria espiritual, é um gozo no espírito. Por isso que o salmista Davi, quando ele ora na sua oração do arrependimento, ele fala assim: olha, torna-me dar a alegria da tua salvação. O que nós devemos fazer hoje em dia é falar assim: Deus, devolva-me a alegria de estar em comunhão com meus irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de falar a tua palavra, a alegria de ter comunhão contigo, a alegria de expressar a grandeza do teu amor. Então, que o Senhor possa devolver para você a alegria, porque o fogo que você vai buscar vai trazer de volta a alegria no seu coração. Então, meus irmãos, o que nós estamos orando para o mês de maio? É um chamado ao altar, é um voltar para o fogo, para o altar do Senhor, porque o fogo ele vai descer em um altar e não em uma distração. Por isso que o apóstolo Paulo volta a dizer, Romanos capítulo 12, versículos 2 principalmente, no primeiro, quando ele fala assim, rogo-vos para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, santo e agradável. O seu corpo é um altar, o fogo desce sobre você, não sobre a distração que você se envolve. Porque quem quer fogo precisa voltar para o altar. E talvez o que Deus está falando com você nessa manhã, do dia 22 de dezembro, você precisa voltar ao altar. É isso mesmo, gente? 22 de dezembro? 23. Hoje é 23, né? 21 foi domingo, 22 segunda. 23 de dezembro é um chamado para que você volte ao altar. Porque, olha, avivamento se começa no secreto. Aonde não tem altar, não tem fogo. Sem altar, meu irmão, não há fogo. A gente precisa ter esse discernimento. E se tiver alguém aqui que essa palavra esteja falando ao seu coração e você quer voltar ao altar, vai escrevendo aí, ou repita comigo. Vamos declarar aqui, porque como não tem como eu te ouvir, mas declara aqui, escreve aqui, olha, eu quero voltar ao altar, ou eu volto ao altar para que esse fogo seja reaceso no meu coração.
Como que eu mantenho, pastor, o fogo aceso? O senhor já disse lá no início que o fogo se apaga. Como que eu mantenho o fogo aceso? Primeiro, qual que é o combustível diário para que eu mantenha o fogo aceso? Palavra, meus irmãos, leitura diária, devocional com Deus. Alguém um dia virou para mim e falou assim, vocês não incentivam o devocional. Eu falei assim, olha, você está sendo equivocado, está sendo injusto. Toda vez que temos oportunidade, estamos sempre incentivando as pessoas a sua vida devocional. Podemos até ser mais intencionais em dizer ou estabelecer devocionais conjuntos com a igreja, mas sim, sempre incentivamos ao devocional, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é o combustível para que esse fogo mantenha-se aceso. Segunda coisa para que esse fogo mantenha-se aceso é uma oração sincera, não uma oração mecânica, não uma oração decorada, não uma oração que não parte do coração, porque a oração fria, ela apaga o fogo. Nós precisamos orar com fervor, orar com ousadia, orar com coragem, orar com verdade. Então, a oração sincera, ela mantém a chama acesa. Outra coisa que mantém a chama acesa, comunhão. Quando eu me separo, quando eu me isolo da comunhão do corpo, o fogo se apaga. É como você ir numa churrasqueira e tirar uma brasa ali do meio, ela vai se apagar com mais facilidade. Meus irmãos, é na comunhão que o fogo se mantém aceso, porque às vezes o meu fogo pode até estar querendo apagar, mas eu estou ao lado de pessoas que estão incendiadas, então esse fogo, ele me contagia, ele me mantém aceso. Então, tem muita gente que decide caminhar sozinho, é por isso, por aquilo outro. Meus irmãos, nós vamos ter sempre, às vezes, atrito na convivência dos irmãos, mas o fogo precisa se manter aceso através da comunhão. Eu tenho atrito com o meu irmão, mas o fogo do Espírito me purifica desse atrito, me ajuda, ilumina o meu caminho, mas ele se espalha, ele me mantém aceso. Outra coisa que mantém o fogo aceso, acho que a gente tem falado isso desde a primeira live, a obediência, responder ao Espírito. Entender que a obediência sempre vai alimentar o fogo do Espírito no nosso coração. Eu quero declarar sobre a sua vida que se talvez você esteja vivendo só as cinzas de um fogo que um dia foi aceso, mas hoje se apagou, eu quero declarar que o Espírito de Deus vai soprar sobre essas cinzas e aquilo que parecia estar apagado hoje vai ser reacendido em nome de Jesus. Aquilo que estava adormecido vai ser desperto em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa despertar em você, possa reacender o fogo no seu coração. E aí eu queria que você repetisse comigo aonde você estiver. Fala comigo assim, olha, o fogo do Senhor, ele está vivo em mim. Essa chama não se apagou. A minha fé vai ser renovada. Por quê? Porque eu quero viver em 2026 no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o fogo está sim aceso dentro de cada coração. A fé que talvez esteja esmorecida nessa manhã vai ser renovada, porque 2026 você vai viver no poder do Espírito. O ano do sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar então agora pelo nosso mês de maio e nós vamos, talvez alguém precise aqui na sua oração se arrepender, talvez aqui alguém na sua oração precisa pedir uma renovação espiritual, uma ativação dos dons que talvez adormeceram, ou talvez alguém aqui precisa de mais fome pela presença, que a sua oração expresse uma dessas coisas ou todas elas, né? Arrependimento, renovação, ativação dos dons, fome pela presença. Que a sua oração seja verdadeira, que a sua oração seja entusiasmada
por essa busca, por esse fogo. Por quê? Porque 2026 você vai viver no poder do Espírito Santo, na ativação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode orar comigo? Vamos orar todo mundo junto? Vamos orar, né? Talvez alguém precisa se arrepender, talvez alguém precisa ter a chama reacesa, a reativação espiritual, ou ativação dos dons, ou talvez você esteja clamando por fogo do Espírito Santo. Esse é o momento em que nós vamos orar pelo mês de maio, o mês do fogo do Espírito Santo. Amém? Você pode orar? Feche os seus olhos, aonde você estiver, ore comigo, me acompanhe nessa oração, mas seja sincero nas suas palavras, fale com o Senhor aí, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, talvez deitado na sua cama, seja sincero com Deus, seja verdadeiro com Ele agora, e vamos orar pedindo a Ele isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Espírito Santo, nós estamos orando e eu intercedo, Pai, por cada um que está nessa live, por cada um que está presente, esteja assistindo essa live nesse momento. Que o Senhor possa soprar agora, que o fogo do seu Espírito seja soprado em cada coração, seja soprado em cada casa, seja soprado em cada lar. Pai, que o Senhor possa reacender, restaurar a chama que talvez um dia ardeu, queimou no nosso coração, mas que nós permitimos que se apagasse. Senhor, perdoa, Pai, as nossas atitudes que fizeram com que esse fogo, Pai, apagasse no nosso coração. Nós nos arrependemos, Pai, eu me arrependo diante da Tua presença, com um coração sincero, quebrantado diante de Ti. Pai, aquilo que nós permitimos, que nós toleramos, que fez com que essa chama fosse dispersa, apagada, Pai, nessa manhã, Pai, restaura a chama, reacende a chama sobre o fogo, sobre os Teus Espíritos. Pai, nós repreendemos toda a frieza espiritual, queima toda a frieza espiritual, que cada casa, Pai, dos nossos irmãos da Aliança Church, das outras igrejas dessa cidade, sejam reacendidas. A frieza espiritual que paira sobre essa cidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Londres, Pai, a Inglaterra, a Europa será reaquecida pela chama do seu fogo. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Acende de novo, Pai, a paixão no nosso coração, a paixão no coração dos seus filhos. Se tem alguém aqui que por causa de alguma coisa, por alguma razão, desanimou na caminhada, Pai, a paixão se foi, que o Senhor reacenda essa paixão no coração, que 2026 comecemos, Pai, dispostos, queimando, Pai, com o nosso coração abrasado pelo fogo do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu quero profetizar. Abençoe, Pai, o mês de maio de todos os nossos irmãos, que seja um mês onde o fogo esteja mais aceso do que nunca sobre a vida deles. Eu quero profetizar e declarar essas palavras sobre a vida dos seus filhos, Pai, sabendo que o céu responderá a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E eu quero profetizar, meus queridos, maio não vai ser um mês de cansaço espiritual, vai ser um mês de fogo renovado, onde o fogo do Espírito vai agir, a chama não vai se apagar, em nome de Jesus, não vai se apagar, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O fogo vai continuar aceso e vai permanecer aceso sobre a sua vida. O fogo arderá continuamente sobre esse altar e não vai se apagar. Amém? Que essas palavras possam aquecer o seu coração, que essa live possa hoje ter feito com que o seu dia já comece aí aceso pelo fogo do Espírito Santo, e que nós possamos em 2026 experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós vamos viver um ano debaixo do poder de Deus. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Amém? Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho orado aí, creio, né, que todos vocês já estejam lá preenchendo o seu projeto de vida para o ano de 2026, pedindo a Deus direcionamento para os seus projetos em 2026, para que nos cultos do mês de janeiro nós estejamos orando todos os cultos pelos projetos de vida que cada um de vocês pegou lá na igreja. Se você ainda não pegou, no próximo domingo você pode pegar, a gente vai estar lá disponível para você. Já também prepare a sua oferta de primícias, aquela oferta especial, sacrificial, que você vai lançar a sua primeira semente para o ano de 2026, dentro daquilo que você
tem expectativas que Deus vai fazer. Lance a semente correta, vamos começar o ano certo e não depressa, né? É começar certo. Então, eu quero liberar essa palavra sobre você, tá bom? Compartilhe depois essa live aí no seu stories, no seu feed, aonde você quiser. Mande aí no WhatsApp, compartilhe com todo mundo para que todos sejam alcançados e abençoados através dessa live, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? E para você que está aqui assistindo essa live e ainda não fez a inscrição para o culto da virada, corre lá, porque as vagas são limitadas. Vocês sabem, todo ano a gente tem superlotação na nossa virada do ano. Esse ano não está sendo diferente. Talvez quando você for lá, pode já não ter mais vagas, tá bom? Por quê? Porque acontece que muitas pessoas, às vezes de outras igrejas ou de lugares que não tem culto, querem participar da virada e acabam tomando a vaga de alguém da igreja que não fez a sua inscrição. Então corre lá, faz a inscrição. Se você ainda não tem o link, depois eu quero até subir esse link aí da inscrição para a bio do Instagram, para que você vá lá e faça a sua inscrição. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã, dia 24, véspera de Natal, estaremos de volta, né, com a nossa live, 7 horas da manhã, com mais uma palavra sobre a sua vida para o ano de 2026. Eu creio e tenho no meu coração que você está sendo abençoado por essa sequência de lives. E lembre-se, 2026, o ano do sobrenatural. Amém? Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que o seu dia seja um dia abençoado, que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos, que seja um dia de bênçãos, que o Senhor repreenda tudo aquilo que o diabo tem para poder atrapalhar o seu dia, atrapalhar a sua paz. Nós repreendemos em nome de Jesus. Será um dia abençoado, um dia cheio de alegria e de paz sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, 7 horas da manhã. Deus abençoe vocês. Um abraço a todos.